Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre a lógica, o conceito de lógica, né, em Kant, e a partir do seu escrito, né, sobre lógica. Vamos nos afastar um pouquinho da crítica da razão pura, mas sempre que possível vamos recorrer a ela, né, se for o caso, se for necessário. Então, eu estou utilizando lógica, né, da Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 92, tá? Vamos ver aqui. Tá aí a referência, você consegue em PDF, né? Ok. Tradução Guido Antônio de Almeida. Edições Tempo Brasileiro, tá? Então, não nos interessa muito essa parte introdutória, notas do tradutor, né? Prefácio, enfim. Vamos já para a introdução, ponto 1, o conceito da lógica, tá? Então, há muita confusão em relação ao pensamento dos filósofos, especialmente em Kant, né, devido assim, por não muitas vezes as pessoas leem a obra, né, é necessário você ler pelo menos metade da obra do filósofo para compreender um pouco o que ele quis dizer e com relação a alguns temas específicos. É bom ter em mãos dicionários que tratam acerca dos conceitos naquele filósofo. Eu uso muito o de Kegel para Kant. E, enfim, não se pode traçar nenhuma questão acerca do filósofo, e principalmente Kant, fechando, né, a discussão. Tá? Então, nem sempre o que parece no escrito dos filósofos, né? Às vezes ele está ironizando, isso em qualquer texto, né? Então é importante termos essa cautela na interpretação, na hermenêutica, para o entendimento do texto, principalmente o texto filosófico. Então, o conceito de lógica em Kant, ele vai introduzir dizendo o seguinte: tudo na natureza, tanto no mundo animado quanto no mundo inanimado, acontece segundo regras. Muito embora nem sempre conheçamos estas regras, como por exemplo, aí ele vai citar alguns exemplos. Veja bem, hoje na ciência em geral, na física, já se tem assim essa flexibilidade com relação às regras da natureza, de como acontecem os fenômenos na natureza, e tem o entendimento de que nem sempre elas acontecem de forma perfeita, né, contadinha. Mas veja bem, o que Kant está colocando aqui, e ele ainda não é contestado nesse sentido, é que há regras básicas, principalmente as básicas de senso comum na natureza, que implicam, por exemplo, a água cai segundo as leis da gravidade, embora Berkeley antes já contestava o conceito de gravidade, mas ele está querendo dizer o seguinte: na mera observação, né? Na observação comum da natureza, percebe-se isso, e principalmente que o peixe na água, né? O peixe ele não vive fora da água. Então isso é uma regra da natureza. E essa regra é imutável, né? Até onde se tem observado. O pássaro no ar, né? O pássaro voa. É isso que ele está querendo dizer, né? Move-se segundo regras. A natureza inteira, em geral, nada mais é, na verdade, do que uma conexão de fenômenos segundo regras. E isso é importante na filosofia de Kant, principalmente na crítica, na terceira grande crítica, onde ele se utiliza disso muito, né, no conceito de conformidade de afins, etc. Mas você pode ver isso em um outro vídeo aí que eu tenho, dá uma procurada no nosso canal.
sobre teleologia, etc. Então, nenhuma parte há irregularidade alguma. Se pensamos encontrar tal coisa, só poderemos dizer, neste caso, o seguinte, que as regras nos são desconhecidas, né? Onde há irregularidade, se ocasionalmente existir, é porque nós não conhecemos ao certo, tá? Então, o exercício de nossos poderes também acontece segundo certas regras. Nossos poderes racionais, né? Nosso poder de inteligir o mundo. Veja que ele começa dando na natureza, mas sempre, da mesma forma ele começou a crítica da razão pura, ele começa na natureza, mas a intenção de Kant é racionalizar isso, racionalizar o mundo. Então ele começa dizendo, ó, a natureza nos fornece o substrato. É isso que Kant está dizendo. A natureza fornece a obra-prima, né? o objeto para que nós venhamos montá-lo, para que nós venhamos desenvolvê-lo internamente, subjetivamente, ontologicamente, transcendentalmente, como você queira, né? Então, assim como todos os poderes em conjunto, assim também nós operamos conforme, né, no entendimento, em particular o entendimento em suas ações, está ligado a regras que podemos investigar, tá? Então, Kant faz diferença entre entendimento, juízo e razão, tá? É bom você dar uma olhadinha nisso aí depois. Então, entendimento é justamente aquilo que apanha, né, o geral, né? Tem a capacidade de compreender o geral. Em suas, o juízo ele vai pegar o geral e formatar no particular. E a razão vai trazer essa relação dos dois. Aí você pode ver isso melhor em qualquer dicionário de Kant e até na pedagogia kantiana ele fala expressamente isso aí. Então, em suas ações está ligado, de fato, o entendimento deve ser aqui, vamos aqui, de fato, o entendimento deve ser a fonte e a faculdade de pensar regras em geral, né? E aqui já define. Faculdade de pensar regras em geral, né? O apanhar do geral. Pois, assim como a sensibilidade é a faculdade das intuições, o entendimento é a faculdade de pensar, quer dizer, de submeter a regras as representações dos sentidos. Por isso, o que ele quer é buscar regras e só se satisfaz quando as encontra. Então, o entendimento, nessa busca para saber do geral, ele vai em busca de regras. Tá? Quais são as regras segundo as quais ele próprio procede? Aí ele vai entender como se procede o entendimento. Vamos lá, vai procurar entender isso. Ora, parece redundante, né? Mas, veja bem, estamos tratando na filosofia, principalmente na de Kant, que eu vou utilizar o termo que eu gosto de usar para mim, que é a questão da linguagem. Então, é o entendimento buscando entender a si mesmo por meio da linguagem. Eles sabem disso, só que não deixam muito claro isso, né? Porque eles sempre estão, o discurso sempre está entre o senso comum e o filosófico. Então, para juntar isso é bem complicado, apesar de Kant trazer uma linguagem pesada, mas própria dele, ele não foge desse senso comum para poder dialogar com a história da filosofia. E nenhum filósofo escapa ao senso comum, trazer os conceitos medianos, né? Então, acontece o seguinte, é o esforço do entendimento da razão, ou eu prefiro enquadrar tudo em linguagem, da linguagem entender a si mesma, coisa que Hegel vai tentar lá na frente esboçar isso. Mas essa busca para entender a si mesma, ela acaba não entendendo a si mesma ou trazendo novas complicações, como por exemplo na atualidade a fenomenologia querer, ou o estruturalismo ou pós-estruturalismo, estruturalismo querer trazer entender uma pré-linguagem, algo que esteja anterior à linguagem.
Coisa que os filósofos, por exemplo, já entendiam como alma, como eu, como o pensamento, coisas que conceitos que não nos dizem nada acerca daquilo que é a individuação, aquilo que dá opinião, aquilo que mexe e manipula a linguagem. A pré-linguagem é aquele que manipula, aquilo que manipula a linguagem é a individuação. E nós nunca vamos chegar a isso porque a linguagem não nos permite isso, né? Sempre vamos chegar a um conceito de alguma coisa, de algo, tá? Então, pois não há dúvida, continuando aqui em Kant, não podemos pensar ou usar nosso entendimento, a não ser segundo certas regras. Quando você coloca não podemos, né, é bem interessante isso, você meio que reduz um pouco, mas tudo bem, Kant pode, né? Não podemos pensar ou usar nosso entendimento a não ser segundo regras. Essas regras, porém, podemos, mais uma vez, pensá-las per si, isto é, podemos, deixa eu achar aqui, podemos pensá-las sem a sua aplicação ou em abstrato. Pois bem, quais são essas regras? As regras, segundo as quais o entendimento procede, são todas elas ou necessárias ou contingentes. O que é isso? Ou são causais, ou são causalidade, ou são universalidade. Tá? As primeiras são aquelas sem as quais nenhum uso do entendimento seria possível. As últimas, aquelas sem as quais um certo uso determinado do entendimento não poderia ter lugar. As regras contingentes, que dependem de um objeto determinado no conhecimento, são tão diversas quanto esses objetos eles próprios. Assim, por exemplo, há um uso do entendimento na matemática, na física, na moral, etc. Aqui trata-se de segmentos, né, de raciocínio. Tá? Vários tipos de raciocínios, e cada raciocínio desse tem suas regras, como a matemática, a física. E a grande sacada de Kant foi utilizar regras físicas e impô-las à metafísica, né? E assim montou, a partir disso, a primeira crítica. As regras desse uso particular determinado do entendimento nas ciências mencionadas são contingentes, porque é contingente que eu pense este ou aquele objeto a que se refiram estas regras particulares. Mas, se deixarmos de lado agora todo o entendimento que temos que derivar dos objetos apenas e se refletirmos unicamente sobre o uso do entendimento em geral, descobriremos então aquelas regras do entendimento que são absolutamente necessárias para todo fim e abstração feita de todos os objetos particulares do pensamento, porque sem elas não poderíamos pensar de modo algum. Olha só, ele diz, temos o entendimento dos objetos no mundo, conhecemos suas regras, impomos essas regras, mas se não for regras a priori do entendimento, vai dizer, se não for, existem as regras contingentes, mas se não forem as regras, vamos lá, aqui, necessárias, aquelas regras que não estão nos objetos, que não podemos observar nos objetos, nós não poderíamos pensar essas regras a posteriori que estão nos objetos. Então veja bem, as regras da natureza, as regras no mundo só serão possíveis no decorrer do texto segundo as regras internas. As regras a priori, olha aqui. Eis porque essas regras também podem ser discernidas a priori, isto é, independentemente de toda a experiência. Então, para eu conhecer a natureza, eu não preciso necessariamente da experiência da natureza. Independentemente das regras da natureza, existem regras a priori que me dão condições para montar esse entendimento do mundo e da natureza e das regras na natureza. E daí segue-se, isso é básico em Kant. E daí segue-se ao mesmo tempo que as regras universais necessárias do pensamento em geral só podem concernir a forma, de modo nenhum a matéria do mesmo, né? Então trata-se aqui
da idealização da coisa, não da coisa propriamente dita, tá? Por conseguinte, a ciência que contém essas regras universais e necessárias é meramente uma ciência da forma de nosso conhecimento intelectual ou do pensamento. E podemos, portanto, fazer uma ideia da possibilidade de uma tal ciência, exatamente como a de uma gramática em geral, que nada mais contém senão a mera forma da língua, sem as palavras que pertencem à matéria da língua. Entende? Uma coisa são as coisas, outra coisa são as formas das coisas. A forma como entendemos a coisa. Uma coisa são as palavras, outra coisa são as regras gramaticais que nos fazem entender as palavras. É isso que ele está exemplificando. Esta ciência das leis necessárias do entendimento e da razão em geral, ou o que dá no mesmo, da mera forma do pensamento em geral, é o que chamamos agora de lógica. Aí está aí a definição de lógica que Kant faz. É a ciência das leis necessárias do entendimento. É a ciência das leis enquanto causa, enquanto forma do entendimento. Continuando. Enquanto ciência que se refere a todo pensamento em geral, abstração feita dos objetos enquanto matéria do pensamento, a lógica consiste em alguns pontos. Primeiro, deve ser considerada como fundamento para todas as outras ciências, e como a propedêutica, a introdução de todo o uso do entendimento, né? Então, a lógica para Kant é pré-entendimento. É anterior, é o que nos fornece dados para conhecer, né? De todo o uso do entendimento, mais exatamente porque se abstrai de todos os objetos inteiramente, ela vai citar o seguinte: ela não pertence ao mundo dos objetos. A lógica é totalmente a priori. E é ela que nos fornece, que nos dá a condição de entender o a posteriori. Não podemos ser um órgão da ciência, né? A referência aí ao órgão. Com efeito, por órgão, entendemos uma indicação da maneira de levar a cabo um certo conhecimento. Mas isso implica que eu já conheça o objeto do conhecimento a ser produzido segundo essas regras. Por isso, um órgão das ciências não é uma mera lógica, porque ele pressupõe o conhecimento exato das ciências, de seus objetos, de suas fontes. Assim, por exemplo, a matemática é um excelente órgão, enquanto ciência, contendo a base para a extensão de nosso conhecimento relativamente a um certo uso da razão. A lógica, ao contrário, não podendo, enquanto propedêutica geral de todo o uso do entendimento e da razão em geral, adentrar as ciências e antecipar a matemática destas, é tão somente uma arte geral da razão. Canônica epicure, né? Destinada a tornar os conhecimentos em geral conformes à forma do entendimento e só nesta medida, pois deve-se chamar um órgão, servindo, porém é verdade não para a extensão, mas apenas para a avaliação e retificação de nosso conhecimento, né? É o norte, né? Digamos assim, é uma bússola do entendimento. É aquilo que vai proporcionar validade, aquilo que vai proporcionar, digamos assim, o que nós conhecemos mesmo, a forma de conhecer, a forma de saber, aquilo que faz com que alguém diga isso é uma caneta e seja perceptível ao outro a caneta, mas também na linguagem, a concordância, né, da forma com o objeto. 3.
Mas enquanto ciência das leis necessárias do pensamento, sem as quais não tem lugar uso algum do entendimento e da razão, e que são, pois, as condições sob as quais apenas o entendimento pode e deve concordar consigo mesmo, veja aí, é o entendimento trabalhando com ele a partir da lógica, dando validade, né? Concordar consigo mesmo. As leis e condições necessárias de seu uso correto, a lógica, é um cânon. E enquanto cânon do entendimento e da razão, não deve, tampouco por isso mesmo, tomar princípio algum, seja uma ciência, seja uma experiência qualquer. Ela só pode conter leis a priori, que sejam necessárias e concernam ao entendimento em geral. Veja que aqui ele mata já aquilo que... Veja bem, ele fez uma analogia lá no começo com as leis da natureza. Mas a lógica em Kant se refere a essas leis a priori enquanto forma, que antecedem a qualquer experiência. Por isso que a lógica não pode ser confundida com a matemática, que tem a experiência, com a física, que contém experiência. As proposições da física, inclusive no conceito de contradição de Kant, ele utiliza das contradições da física, das proposições físicas que são oriundas da experiência com o objeto, com velocidade, com ação, reação, essas coisas. Mas para formatar a lógica, ela é totalmente montada antes da experiência, para que dê validade também às proposições da experiência, aos nomes, aos conceitos das coisas. Então é verdade que há alguns lógicos. Então aqui veja que aquela analogia que ele fez no início, aqui já está outro raciocínio, né? Ao contrário. Então, que sejam necessárias e concernam ao entendimento em geral. Então, em nenhum momento Kant diz que as leis, para se conhecer os objetos, dependemos das leis da natureza. Nunca na história desse país se ouve falar nisso em Kant. Tá? É verdade, continuando, é verdade que alguns lógicos pressupõem na lógica princípios psicológicos. Mas introduzir semelhantes princípios na lógica é tão disparatado quanto derivar da vida a moral. É fantástico isso, porque ele traz também todo o seu pensamento, né, da segunda crítica aqui, do seu pensamento moral, que a moralidade em Kant não tem nada a ver com a prática no mundo, né? Então os caras são viagem mesmo, porque a filosofia prática em Kant, na verdade, é transcendental, é ontologia kantiana, né? Tá tudo aqui, a moralidade, o certo, a lei, tá no homem, a priori na razão. Tudo bem, vamos lá. Se tomássemos os princípios à psicologia, quer dizer, as observações sobre nosso entendimento, veríamos tão somente como o pensamento transcorre, como ele é, sobre os diversos obstáculos e condições subjetivos. Isso levaria, por conseguinte, ao conhecimento de leis meramente contingentes. Na lógica, porém, não se trata de leis contingentes, não se trata de leis empíricas, mas de leis necessárias, causais, né? Não da maneira como pensamos, mas sim como devemos pensar. Por isso, as leis da lógica não devem ser tomadas ao uso contingente, mas ao uso necessário do entendimento, que a gente encontra em si mesma sem qualquer psicologia. Olha só, essa não deve ser tomada como contingente, é justamente contingentes são as leis que determinamos, por exemplo, da natureza. E a lógica não deve ser tomada como esse tipo de leis, nem como esse tipo de conhecimento, né, mas com esse tipo de leis contingentes, mas com leis internas, leis a priori, leis necessárias, leis fundamentais, como a propedêutica, né? Na lógica não podemos saber como é
e pensa o entendimento, e como tem procedido até agora ao pensar. Mas sim, veja bem, isso é importante. Não é como o pensamento pensa, mas sim como deveria proceder ao pensar, né? Então a lógica é aquilo que dá norte ao pensamento, tá? Aqui tem um perigo porque podemos ter por meio da lógica um pensamento perfeito. E se há um pensamento perfeito, todo lógicozinho, é porque outros pensamentos fora desse âmbito da lógica estaria errado, né? Mas tudo bem. Ele quer dizer o seguinte, que aqui na lógica deve-se entender como deve proceder ao pensar. Não é como o pensamento pensa, mas como ele deve pensar corretamente, como ele deve proceder ao pensar. Ela deve nos ensinar o uso correto, quer dizer, o uso concordante do entendimento. Tá? Vamos lá. Eu vou ficar por aqui. Vamos, a partir do próximo vídeo, ver a... Deixa eu só verificar aqui. Já estamos com 26 minutos de aula, então no próximo vamos ver esse ponto 4. Né? Ele vai enumerar mais alguns pontos e vamos, a partir do ponto 4, verificar outras possibilidades aí da lógica, outros entendimentos que Kant faz. Outras proposições que ele monta acerca de lógica, né? Colocando aqui que a nossa tese, nosso entendimento é de que não há lógica, né, particular, mas que estamos aqui caminhando, vamos unir, juntar esses lógicos todos para poder depois definir o porquê que não a lógica, né? Ou que a lógica até hoje entendida, na verdade, é uma ilogicidade, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.